Boa noite a todos, eu sou o professor Johnny. Se você gostar do que nós colocamos aqui neste canal, fique à vontade, se inscreva e divulgue, compartilhe. Se você achar interessante e o que nós falamos aqui é importante, relevante, fique à vontade. Então hoje é a revista CPAD, lição 8. Que vai falar sobre edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Então a pedra de esquina é Jesus Cristo. E os apóstolos estão aqui fundamentados, estão alicerçados nesta rocha, que é Cristo. E aqui a introdução diz o seguinte, no segundo parágrafo: a pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Ok. Então, toda a base doutrinária para ter uma certa firmeza tem que estar alicerçada em Cristo. Fora de Cristo não há firmeza. Claro que existem outras pessoas que querem tirar Jesus como sendo a pedra fundamental e colocando sob a autoridade de um dos seguidores de Jesus, que é Pedro. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso aí, se for necessário. Então, o tópico 1 diz o seguinte: um edifício espiritual. Subtópico 1. Subtópico, né? Tópico, subtópico. Tópico 1, um edifício espiritual. E subtópico 1, o santuário judeu. E aqui, no segundo parágrafo também, a proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Então esse aqui é um assunto que foi da lição anterior, que falamos sobre essa inimizade entre judeus e gentios. Só que Jesus veio, desfez essa inimizade entre eles e formou um novo grupo, que é a igreja, que é tanto gentios e judeus num só corpo, sem essa desunião que foi feita pelo homem. Cristo veio e quebrou tudo isso. Subtópico 2, o santuário cristão. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, e reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. E isso é pura verdade. Templo não pode, de hipótese alguma, ser algo que venha a limitar Deus. Claro que ali a representação vai ser maior da presença de Deus naquele lugar. Mas isso eu estou falando do templo de Salomão. Isso eu estou falando do templo lá no deserto. Eu não estou falando do templo no tempo de Jesus, que já estava corrompido. E o próprio Jesus olhou para o templo quando os seus seguidores começaram a olhar para ele e disseram: que construções, que pedras. E Jesus disse: eu digo uma coisa a vocês, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. E essas palavras de Jesus se cumpriram literalmente em 70 depois de Cristo, quando o general Tito foi e fez o que era para se fazer, e aí os judeus se espalharam por todos os lugares que chamamos da diáspora, e daí não há mais templo como naquele tempo. Aí depois de Constantino, que foram tendo essas organizações de igrejas locais, como nós a conhecemos hoje. Algumas pessoas olham para
esse sistema, essa constituição como algo totalmente fora da realidade. Se não há mais templo, então não há mais necessidade de se construir igreja. Mas eu sempre entendo que a socialização é importante. Eu nunca vou dizer que uma igreja como construção é a casa de Deus num sentido como era realmente lá quando descia o Kavod e a presença de Deus tomava aquele lugar de tal forma. E não é Shekinah, que alguém diz que é Shekinah que desce, não. Shekinah quer dizer habitação, não é glória de Deus. Shekinah não significa glória de Deus. Então o Kavod descia, a glória de Deus era imensa. Hoje em dia nós sentimos a presença do Senhor individualmente ali naquele lugar que nós chamamos de igreja ou templo. Mas não podemos colocá-la como algo extremamente exclusivo para a presença de Deus, porque até na sua casa você pode sentir a presença de Deus automaticamente, como Estevão afirmou: o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. E os homens naquele tempo não gostaram muito dessa declaração, como até hoje algumas pessoas não gostam de uma declaração que diga que é simplesmente uma construção. Eles querem que seja algo diferenciado, ao ponto de que o seu lar, onde você está, não tenha muito significado em relação àquela igreja onde se reúnem os irmãos. A reunião é importante? Se congregar é importante? Sim, é importante. Isso não quer dizer que o seu lar também não possa ser um lugar onde você também possa se reunir e adorar o Senhor. Essa é a grande realidade. Porque, como eu disse a vocês, templos só vieram a surgir depois de Constantino. Hoje em dia, naquele tempo, na era da igreja primitiva, as igrejas eram nas casas, os encontros eram nas casas. Também eu não tiro muita razão de não haver templos no tempo da igreja dos gentios, na igreja gentílica. Por quê? Porque na realidade, como havia grande perseguição do Império Romano, era impossível construir uma igreja. Aí pegaria todo mundo de surpresa. O povo de Deus era meio que corrido e fugia dessas perseguições, mas se mantinha firme ali na verdade. Subtópico 3, a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monolito com cerca de 12 metros de comprimento. Ok. Então ele está aqui dando uma definição de pedra angular, porque na realidade aquela pedra principal angular, ela era meio que rejeitada. Porque quando estava fazendo a lateral, as pedras tinham que ficar, bem dizer, alinhadas no mesmo tamanho, na mesma dimensão, e que desse um formato, desse uma certa beleza. Então aquela pedra, ou ela era um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Eu sei que o formato dela não se encaixava naquelas pedras que eram colocadas ao lado. Mas quando chegava lá no ângulo e precisava se fechar aquele ângulo, aquela pedra que foi rejeitada, ela se encaixava perfeitamente ali, fazendo uma amarração. Então Jesus, sendo ele a pedra rejeitada, ele não se enquadrava nos padrões religiosos que era pregado pelos saduceus, pelos fariseus, pelos doutores da lei. Eles não se encaixavam. Mas quando chegaram lá no fim da obra, viram que para fazer a amarração e aquela pedra angular que foi rejeitada, ela se encaixava perfeitamente ali. Jesus é a pedra angular. Ele é a pedra fundamental para fazer essa amarração e para dar essa sustentação
para que tudo fique muito firme e seguro. Aleluia. Subtópico 4. Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remota a profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina. Como eu falei para vocês, aquela que for rejeitada se tornou o quê? A principal. E assim como também os apóstolos testificam ser Cristo a pedra principal. Isso é o testemunho das pessoas que andaram ao lado de Cristo, que dizem que Ele é sim a pedra angular. Ele é sim a pedra fundamental. Por que a pedra fundamental? Porque é uma pedra grande, uma grande pedra. Algumas pessoas querem crer, e eu até respeito, tenho amigos meus da Igreja Católica, que dizem que a pedra fundamental é Pedro, e não Jesus. Mas eu, dentro daquilo que eu creio, e daquilo que eu vejo que há mais lógica, eu não acredito e não creio que Pedro seja a pedra fundamental. Jesus Cristo é a pedra fundamental. Por que eu faço essa afirmação? Pelas palavras do próprio Cristo, que diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, eu não sou um professor de português, como vocês já perceberam, mas eu posso perceber que algumas regras existem na gramática. E Jesus usa uma palavrinha que eu acho muito interessante. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Esta, ele usou a expressão esta e não essa. Então, quando eu estou com um livro, eu falo este livro. Se esse livro está com você, eu falo esse livro. Se está com aquele mais distante, eu falo aquele livro. Então Jesus fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora, se Jesus disser: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, seria Pedro. Então ele usa a expressão esta, que aí corresponde a ele. Também é muito importante também nós analisarmos também que no grego existe duas situações para Pedro e pedra. Porque Pedro no grego é Petros. Petros no grego quer dizer pedra pequena, pedra de arremesso. Já pedra no grego é Petra. Petra quer dizer pedra grande, pedra firme. Então, quando Jesus fala: tu és Petro, pedra pequena, e sob esta pedra, no grego, pedra grande e firme, edificarei a minha igreja. Então, pela lógica da língua grega, a igreja tem que ser firmada em cima da pedra grande, e não em cima de Pedro, pedra pequena. Vocês me entendem? Agora, se as pessoas querem crer que é Pedro, é um entendimento deles, deve ter as explicações deles, mas eu vejo Cristo sendo a pedra fundamental da igreja e dos apóstolos. É por esse motivo que eu não abro mão de crer que a pedra fundamental é Jesus Cristo, e isso é uma realidade. Tópico 2. O fundamento apóstolos e profeta. Conceito de apóstolo. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Ok? Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Então, a definição que eles dizem aqui, que apóstolo quer dizer enviado ou mensageiro. É aquele que vai e leva a mensagem. Eles são uma testemunha que vão levar aquilo que eles viram pessoalmente. Alguns dos apóstolos que nós conhecemos, eles foram testemunhas oculares. Eles viram os milagres de Jesus. Eles andaram com Jesus. No caso do apóstolo Paulo, foi uma declaração mais de certa inspiração, que diz de ter visto o Senhor
da forma como Cristo se apresentou a ele, não de uma forma ocular como foi os outros. Então eles tinham a grande tarefa. Quem é apóstolo, quem é enviado, quem é mensageiro, tem que conhecer a palavra. Apóstolo aí que não conhece a palavra não é apóstolo. É apenas uma posição que ele vai se intitular ser, mas que não é. E aqui o subtópico 2 de a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Então eu entendo que a função a pessoa pode até ter, ou seja, eu sou presbítero, é uma função, pastor é uma função, diácono é uma função. Agora eu digo uma coisa para vocês, não é a função, não é o título, é presbítero que é santo, eu que tenho que ser santo. Então o apóstolo é apóstolo, mas isso não fazia dele um conhecedor da palavra. Eles tinham que conhecer a palavra de Deus, eles tinham que santificar, porque o que estraga muitas pessoas é a tal santo ministério. Não deve falar sobre o santo ministério. Aí fazem com que as pessoas, por serem pastores ou presbíteros, evangelistas, creem que essa função trazem a ele uma certa autoridade que às vezes não tem. Porque a pessoa que diz, eu sou pastor, sou presbítero, evangelista, e não estuda a palavra do Senhor, não lê a palavra do Senhor, não medita na palavra do Senhor, o ministério dessas pessoas para mim é uma piada. Porque usar da função e desse título aí e não exercer com o conhecimento da palavra de tal forma que as pessoas possam ver isso nele, olha, essas pessoas não devem ser levadas a sério. Se é pastor, vá ler a Bíblia muito mais do que aqueles que não leem. Subtópico 2, doutrina dos apóstolos. Que eu já li aqui, né? Então vamos ver que é assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocar os alicerces, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violados. Fundamento da igreja é fundamento da igreja. O que foi ensinado, foi ensinado. Estou falando doutrina. Não pode ser mexido. Agora tem gente aí que não tem conhecimento da palavra, fica confundindo doutrina com costume. Aí é complicado. Não, porque nossos fundadores... então você segue o fundador ou você segue a Cristo? Eu sigo a Cristo. Eu sou da Assembleia de Deus. Eu sei exatamente de todos os costumes que é ensinado lá. Por exemplo, esse cavanhaque que eu estou aqui, nesse tempo de coronavírus, eu estou em casa. Então eu estou de cavanhaque. Mas eu tenho certeza que quando eu voltar para a igreja, eu tenho que tirar isso aqui. Por causa do escândalo, por causa de regras e costumes que a nossa igreja tem. E aí eu passei para ficar de acordo com a regra, para respeitar a regra, eu vou ficar. Mas isso daí não é doutrina bíblica de Deus, assim, é doutrina colocada pelo homem e tal. Talvez seja o fundador que colocou, sei lá. Eu nunca tentei pesquisar quem foi que botou essa proibição. Mas tudo bem. Mas quando a revista fala aqui sobre que os fundamentos não podem ser mudados, é da doutrina bíblica mesmo, propriamente dito, que está na Bíblia, não de costume. E eu quero que isso fique claro para os irmãos que estão me ouvindo. Subtópico 3, o testemunho dos profetas. A palavra grega profetas significa proclamador, intérprete da revelação divina. Indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento, ou seja, não existe mais ministério proféticos. Os profetas do Antigo Testamento foram até João, aqueles que falaram acerca da vinda do Messias, amém. O que existe hoje são pessoas com dom de profecias, porque se existe ministério profético hoje, cadê a sua credencial de profeta? Não tem, não existe. Então profetizar é um dom. Nós chamamos algumas pessoas de profeta por consideração, mas não existe mais essa questão de profetas nesse sentido aí, como existia lá no Antigo Testamento como ministério. Aqui o terceiro tópico fala sobre edificando para a morada de Deus. Então somos edificados para a morada de Deus, é que Deus está nos conduzindo para essa rocha, através do conhecimento da palavra, a conhecimento da verdade. E assim prosseguimos nessa realidade. Não se esqueça, Cristo é a pedra fundamental. Só Cristo é que pode nos conduzir para o céu. Fique alicerçado nele, que tudo dará certo na sua vida.
porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E que Deus abençoe os amados em nome de Jesus. Amém.